Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez aqui, o privilégio de podermos juntos compartilhar a palavra de Deus. E estamos hoje, quarta-feira, dia do nosso culto. Que Deus possa abençoar seu coração e que esta palavra venha gerar vida e verdadeiro embasamento em doutrinas fundamentais do reino de Deus. Nós estamos aqui dando sequência à ministração do domingo, quando trouxemos aqui uma palavra sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho que a igreja deve ministrar, diferente, do que tem sido ministrado aí por muitas vezes, onde vemos um evangelho de ofertas, um evangelho de vantagens e que em nada se parece com aquilo que era pregado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Dando sequência ao que nós estamos ministrando, nós vamos lá no texto de Atos 2, quando Pedro, após o Pentecostes, ele prega a mensagem que levou 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, ao arrependimento, à conversão. Depois que Pedro prega, nós temos lá aquela pergunta que os ouvintes fizeram a ele: o que faremos, irmãos? E a palavra de Pedro, uma resposta a essa pergunta, foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mediante esta palavra, houve ali então cerca de 3.000 novos convertidos. E essa é a ministração de hoje. Nós vamos falar sobre esse primeiro ponto da resposta de Pedro, que é o arrependimento. E nós temos assim uma ideia, vamos trazendo aí ao longo do tempo uma ideia um tanto distorcida do que é o arrependimento. Muitas pessoas pensam que arrependimento, estou arrependido disso, estou arrependido daquilo. Arrependimento é tristeza por aquele erro que foi cometido. Tá? E não é bem isso que nós vamos ver hoje. Vamos entender o que é arrependimento, mas para nós entendermos o que é arrependimento, nós vamos ter que dar uma andadinha lá no Gênesis, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 5. Aqui nós vamos ver a natureza do pecado. Se nós temos que nos arrepender, do que nós temos que nos arrepender, não é? Em Gênesis 3:5, nós temos aquela passagem, Gênesis 3, da queda do homem. E no verso 5 nós temos o que a serpente disse para Eva. Diz assim o texto, quando ele fala para ela, o que Deus havia dito sobre o não comer do fruto. Pois bem, o diabo diz o seguinte, a serpente: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero frisar isso daqui. Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6 diz assim, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós vemos aqui nesses textos algo interessante, algumas expressões que o diabo disse para a mulher: vão se abrir os seus olhos
e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o que ela viu na árvore não era apenas um fruto para se comer como os outros frutos, mas está escrito aqui, árvore desejável para dar entendimento e sabedoria, né? Entendimento. Então, assim, a pergunta que nós podemos fazer, eu fico imaginando eles ali no Éden, não é? E a Bíblia diz que Deus os visitava na viração do dia. Por que eles queriam esse entendimento? Por que eles queriam conhecimento e sabedoria oriundos de uma árvore, de um fruto, e não a que eles recebiam de Deus? Por que eles desejavam tanto esse entendimento, a ponto de se arriscar em relação ao castigo de morte que Deus havia dito, que se dele comerem, certamente morrerão? Por que eles estavam tão desejosos de abandonar a direção de Deus para suas vidas, não é? E então, algo interessante, porque quando a gente pensa nessas perguntas e nessa atitude, temos que nos lembrar que esse pecado foi o mesmo que Lúcifer cometeu e que o precipitou do céu. Está lá escrito em Isaías 14, versos 13 e 14, está escrito, tem assim, o dizer, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós temos aí uma semelhança entre o que o homem desejava e o que o diabo desejou. A sua autossuficiência, a sua independência de Deus. Como está escrito ali no texto, que o diabo disse, sereis iguais a Deus, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que o homem desejou ali foi a sua independência. E foi esse desejo de independência, essa possibilidade de independência, de não depender mais de Deus, de ter o conhecimento de Deus, de ser como Ele, que levou o homem a comer do fruto. E quando o homem come do fruto, então vem sobre ele todas as consequências do seu ato, conforme aquilo que Deus havia dito, né? A sentença de morte se cumpre em sua vida, e não somente em sua vida, mas em toda a sua descendência. Como Paulo nos diz lá em Romanos 5,12, está escrito, portanto, assim como por um homem, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa separados da glória de Deus, separados da presença de Deus. Esta foi a morte que Deus havia dito sobre ela. O homem, né? O diabo disse, você vai comer, você não vai morrer. Com certeza a mulher comeu ali do fruto, olhou para si, não morri. E aí deu ao homem, não morri não, pode comer que eu não morri. Ouviram o diabo, não sabendo das consequências dos seus atos. Então, queridos, destituídos da glória de Deus quer dizer separados de Deus, e isso é a morte espiritual. Então nós precisamos entender que o nosso maior problema aos olhos de Deus não está nas coisas erradas que fazemos, mas na nossa atitude interior de independência. E a nossa independência, ela é ofensiva a Deus. E
tudo aquilo que fizermos, que realizarmos nessa condição de independência, nessa condição, aquilo que nós fazemos jamais poderá agradá-lo. O homem, eu costumo dizer que o homem não é pecador porque peca. O homem peca porque ele é pecador. O que gera, o que caracteriza o pecado em nossas vidas não são os nossos atos de injustiça, mas aquilo que os produz, que é uma atitude de independência, uma atitude de rebelião a Deus. E o Senhor quer que nós mudemos da posição de independência para uma posição de dependência. Então é isso que o Evangelho do Reino produz em nossas vidas. Ele tira o homem da sua rebelião e leva o homem para a submissão à vontade de Deus, ao governo de Deus sobre a sua vida. É o que dá sentido à oração que o Senhor nos ensinou, não é verdade? Ele diz lá, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu lembro que quando eu era jovem, a gente aprende a orar esta oração assim dentro da igreja e a gente ora assim muitas vezes sem pensar no que está dizendo. E quando eu pensava assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, eu projetava esse reino para um futuro, quando o Senhor Jesus voltasse e estabelecesse o teu reino na terra. Não. Não é isso. É agora, venha o teu reino e que a sua vontade seja feita, a começar na minha vida. Deus quer perdoar, mas Ele quer também governar, reinar sobre o homem. Este é o significado do arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra, né, ou seja, em português, ela é uma tradução de uma palavra grega que quer dizer, significa metanoia. É a palavra grega para arrependimento. Metanoia. Meta vem de metamorfose, né? Meta é um prefixo grego, metamorfose, mudança de forma, metanoia, mudança de mente. Noia é esse sufixo que nos fala sobre mente, paranoia, né? Então é mudança de mente. Uma mudança de pensamento. Paulo fala sobre isso para nós lá em Romanos 12, 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, irmãos. Somente uma mente transformada, somente uma mente, uma vida em perfeito arrependimento é que vai conduzir o homem a abandonar a sua vontade e reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo? Isso é arrependimento. O arrependimento é algo que ele gera alegria no nosso coração, por reconhecermos que em Deus está a perfeita vontade, e não a nossa vontade. Provérbios 14, 12 diz assim, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Também Isaías 55, 8 e 9, são textos que eu separei aqui, diz assim:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Por que eu quero o reino de Deus na minha vida? Por que eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida e não a minha vontade? Essa é a mente do arrependido. É o que nos traz alegria no coração. Eu abandonei um caminho de derrota, eu abandono um caminho de tristeza, eu abandono o caminho da independência e aceito o convite do Senhor. Eu aceito, esse desejo de Deus de reinar sobre a minha vida e me submeto a isso, ao seu governo, à sua vontade. Tem um texto muito bonito na Bíblia, uma parábola que Jesus contou, que é o nome dela, chama a parábola do filho pródigo. Eu gosto de quando eu falo sobre essa parábola, eu quero dizer que pródigo, eu já perguntei para um monte de gente, o que é pródigo? A pessoa fala assim, é o filho que volta. Não, pródigo não é o filho que volta. A palavra pródigo, ela tem a ver com a atitude desse jovem, porque o pródigo é aquele que gasta tudo o que tem. O pródigo é aquele que dilapida seu patrimônio e tudo isso. Isso é o pródigo, né? Mas aqui fala sobre um homem que tinha 2 filhos, e vocês conhecem a parábola, imagino que conheçam, né? E que um dos filhos, o que ele desejou foi a independência. Esse filho, ele chega para o pai, está lá em Lucas, no capítulo 15, o filho chega para o pai, era o filho mais moço, e diz para o pai assim, verso 12, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, ou seja, me dá a minha parte da herança. E aí diz que o pai repartiu entre os 2 filhos o seu direito, na herança. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É isso que o torna pródigo. Mas então, queridos, esse menino, esse filho, ele está cheio dessa vontade, Ele quer sair ali da casa do pai, ele quer sair da dependência. Ele, de alguma forma, ele não estava satisfeito com o estar na casa do pai, de estar ali usufruindo do amor do pai, do cuidado do pai, mas dentro da vontade do pai, não é verdade? Do governo do pai. Ele fala, não, eu quero ir embora, eu quero fazer o que eu quero viver do meu jeito. Essa é a situação do homem. Fala exatamente isso. A situação do homem que em um determinado momento, lá em Adão, ele desejou isso. Ele desejou viver por conta própria. Ele desejou viver segundo a sua própria vontade. Fazer o que quisesse. Me dá minha parte aí, que eu vou gastar do jeito que eu quiser, não é? Eu vou viver do meu jeito. E a Bíblia fala aqui que esse moço gastou tudo que tinha, e depois que ele tinha gastado tudo, ele enfrentou uma situação de fome no lugar onde ele estava, e ele passou necessidade, e ele agregou-se a uma pessoa ali na terra onde ele estava, querendo trabalhar para essa pessoa. E aí chegou o momento que ele se viu numa situação de tamanha necessidade e carência, que ele se lembrou, oh glória a Deus, Ele se lembrou do pai. Que bom que ele se lembrou do pai.
Que bom que ele se lembrou que o pai estava lá, a casa do pai estava lá. E aqui o texto diz para ele assim que, verso 17, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, assim, esse é o coração do arrependido, não é verdade? Aquele que entende que é melhor na casa do Pai, é melhor na presença de Deus, é melhor viver como um súdito, como um filho, mas debaixo do governo do Senhor, debaixo do amor do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, a vontade perfeita e agradável, e não mais segundo a minha vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas segundo aquilo que Ele quer para a minha vida. Então o filho, ele deseja a independência, e ele reconhece a situação daquele que vive longe de Deus. Acho que é isso que acontece, né, na nossa vida. E é a essência do trabalho do Espírito Santo, da graça salvadora do Espírito Santo em nossas vidas, nos convencer do pecado, nos convencer que essa nossa independência não pode gerar vida e nos levar de volta à casa do Pai. E quando ele retorna para a dependência, e é importante nós então entendermos que quando nós mudamos a nossa atitude para com Deus, também os nossos atos mudam. Não é? Quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, fazemos a vontade de Deus, então os nossos atos, eles mudam. Agora, é importante percebermos que o evangelho que o Senhor pregava, ele não era esse evangelho fofinho que a gente tem visto aí, não é? Eu vou ainda trazer uma palavra, estou preparando para os irmãos sobre a graça e obras, um tema assim bem discutido, né? Uma questão bem polêmica, mas que é importante para nós entendermos a vontade de Deus. Porque hoje em dia o que nós vemos muitas vezes a pessoa vai à igreja e pela pregação dá-se a entender que aquela pessoa, se ela levanta ali a sua mão, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida e ela ali, a partir daquele momento, ela está salva. Olha, queridos, uma frase aqui importante que eu preciso dizer, que está em acordo com Romanos 10, 9, 10, foi o que nós pregamos domingo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego ao Senhor todo o direito sobre a minha vida. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou me submetendo à sua vontade. É o que nós entendemos quando Jesus ele fala sobre os passos, não é, de um verdadeiro arrependimento,
que é o que torna alguém um discípulo de Jesus. Marcos 8,34 diz o quê? Que nós precisamos negar, né, a nós mesmos. Se nós não, Jesus sempre começa, olha, você não pode ser meu discípulo se você não negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? No verso 35 de Marcos 8 diz, né, perder a sua vida. Aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Vocês estão entendendo? O que é arrependimento? É negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida e entrego ela para Deus. Ela deixa de ser minha. Mas também, além de perder a minha vida, é renunciar a tudo que eu possuo. Lucas 14:33. Se eu próprio já não pertenço a mim mesmo, muito mais as coisas que eu possuía. Agora tudo pertence a Deus. Família, emprego, casa, móveis, automóvel, salário, poupança. Tudo é de Deus. Romanos 10:9, ele fala algo para nós sobre o senhorio de Jesus. E que diz para mim que a submissão total à autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. Então é algo que está no princípio da minha caminhada e não algo que eu vou evoluir para ela. Não é que eu entrego minha vida a Jesus e eu vou entregando. Na verdade eu não entrego, não é? Eu falo que eu quero entregar. E aí eu vou entregando ao longo da minha vida e tem um monte de gente aí que passa a vida inteira e acaba que não entrega nada, não é? Até porque o evangelho que é pregado é um evangelho distorcido. Um evangelho que visa muito mais o homem do que Deus. É muito mais um evangelho de um Deus que serve o homem do que um homem que se submete à vontade de Deus. É um evangelho que não é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do homem. E com certeza é o evangelho, né, que mais enche igreja, com certeza. Eu acho que o homem está buscando isso daí. Uma vez um amigo nosso, um padre, ele disse para mim assim que as pessoas hoje estão em busca de serviços religiosos. Sério isso. E se ele não encontrar ali naquela igreja aquilo que lhe agrada, ele vai buscar em outra igreja. Gente que vai hoje em igrejas em busca de conforto, de uma boa música, de uma pregação agradável, né? Aquela pregação que bota o sujeito para cima. E ele está ali em busca disso, busca de serviços religiosos. Mas ele não está em busca não está ali para cultuar o Deus, o seu rei, adorá-lo em espírito e em verdade, se submeter, conhecer a sua vontade para a sua vida. Porque essa é a atitude do arrependido. Essa é a atitude do adorador. Essa é a atitude daquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Então, queridos, essa é a palavra do arrependimento. Esse é o entendimento do que é o verdadeiro arrependimento. Uma mudança da independência para a dependência. Mudança do governo onde eu governo a minha vida e Jesus passa então a governar a minha vida. É essa mudança que tem que haver. Eu ainda quero só dizer mais uma coisa, eu entendo que existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Existe aquela pessoa que não quer saber nada de Deus. Não acredita em Deus e eu chamo esse do incrédulo. Mas tem aquela pessoa que se interessa por Deus, que é o religioso, né?
Jesus é muito bem-vindo na sua vida. Se você chegar para ele e falar assim, você quer que Jesus entre na sua vida? Ah, quero sim, Jesus é bem-vindo na minha vida, né? Pode entrar. Então ele vai colocar Jesus ali num cantinho da vida dele, né? Quando ele precisar de Jesus, ele vai em Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa, linda, e ele é. Então ele é muito bem-vindo na vida, mas aquela pessoa continua sentada no trono da sua vida. Ele governa a sua vida. Jesus está ali como um convidado, né? Mas esse é o religioso. Mas o discípulo é aquele que convida o Senhor Jesus para entrar em sua vida. E ele sai do trono da sua vida e entrega o trono para o Senhor. Ele está ali, ele continua na vida, não é verdade? Mas agora quem governa a sua vida? O trono é do Senhor Jesus. Porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O meu desejo é esse. Que na sua vida seja esta a verdade. Que, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho nesta carne, eu vivo para a glória de Deus. Que seja essa a nossa vida. Que seja assim o seu pensamento. Que seja assim a sua compreensão dessa sua nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo e oro para que essa palavra que hoje foi ministrada tome força e sentido. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu te abençoo. Fique em paz. Amém. Olá pessoal, passando aqui para lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, também darem um like e ativar o sininho que está aí embaixo, para que vocês possam receber notificações quando os novos vídeos forem lançados. E se vocês foram abençoados, compartilhem com outras pessoas através das suas redes sociais. Que Deus abençoe todos.